Olá, muito boa tarde a você. A reforma da praça que fica em frente ao CONIC tem causado transtornos aos pedestres e motoristas. A reforma de 28 milhões de reais começou em 2014, mas foi paralisada por falta de dinheiro e retomada apenas no ano passado. A previsão agora é que seja entregue em julho. Era para ser uma reforma, mas a obra já dura 2 anos. Nós tínhamos vários pontos com infiltrações e com trincas, nós tratamos todas essas patologias do concreto na rodoviária. Seguimos agora para a fase final, é uma obra que está com 91% de execução, onde falta apenas a parte de calçamento, paisagismo, iluminação e um chafariz que já existia na praça, né? Então está na fase final de execução. Os tapumes que demarcam a construção fazem uma barreira e impedem que pedestres andem pelo local. O jeito é se arriscar em meio aos carros. Fica difícil porque os carros passam rente, não existe uma faixa num local melhor para os pedestres atravessarem. Então fica realmente complicado, a gente corre o risco de ser atropelado. Com um orçamento inicial de 28 milhões de reais, ainda falta muita coisa por aqui. O governo garante que 91% da obra já foram concluídos e que o novo estacionamento do CONIC deve ser entregue até o fim de julho. Toda mobilização, toda execução, ela é planejada para trazer o mínimo impacto possível. Então, esperamos que até dia 31 de julho, prazo dado à empresa, nós possamos então entregar essa obra para a população do Distrito Federal. Os operários até estavam lá, mas só começaram a trabalhar assim que a nossa equipe chegou ao local. A gente vê que esse, Cláudio Humberto, não é um problema novo. Pois é, olha, isso aí, o problema dessa obra não é apenas os transtornos que provoca, né? Esse é o tipo de problema positivo, porque afinal de contas é uma obra pública que é, em princípio, imaginada ou pensada, planejada para trazer benefícios à população. O problema é o custo. Essas pessoas perderam a noção do dinheiro, não é possível. Vocês perceberam ali, o que eles estão fazendo é um imenso calçadão, um imenso tapete de cimento. E a gente sabe quanto custa o preço do cimento, né? Quem já pôde fazer um puxadinho em casa, pôde fazer a sua calçada, consertar ali fazer uma pequena obra em casa, sabe quanto custa o saco de cimento, sabe quanto custa um metro quadrado de, por exemplo, concreto, né? E, portanto, esses 28 milhões, que já deve ter se transformado em algo muito mais caro, são absolutamente inaceitáveis. É preciso que o Tribunal de Contas e o GDF reflitam melhor sobre isso e verifiquem também e auditem esse contrato e o verdadeiro valor da obra, o verdadeiro custo da obra. 28 milhões para cima de Moá? Não. O racionamento desta segunda-feira deixa sem água os moradores do Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, setor de armazenagem e abastecimento norte, setor de oficinas norte, parte do setor militar urbano, também condomínios do Jardim Botânico, Celândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Outras informações sobre o racionamento desta semana você encontra no site caesb.df.gov.br. E cerca de 200 pessoas invadiram o prédio do INCRA nesta madrugada. O grupo faz parte da União Nacional Camponesa e pede, além da reforma agrária, a saída do presidente Michel Temer. O prédio do INCRA, no setor bancário norte, amanheceu assim, cheio de manifestantes. Eles fecharam as portas e não deixaram ninguém entrar. Os trabalhadores tiveram que ficar do lado de fora. O edifício foi ocupado às 3 horas da manhã. Os manifestantes vieram de vários estados. Além da reforma agrária, eles pedem a saída do presidente Michel Temer. E no domingo, cerca de 250 pessoas se reuniram para também protestar contra o governo Temer. Os manifestantes se concentraram em frente à Biblioteca Nacional. Com bandeiras e faixas, o grupo pedia a saída de Temer e eleições diretas. O ato foi pacífico, nenhuma pista foi fechada e a PM acompanhou a manifestação de perto. Tá aí, a semana começa movimentada e deve ser uma semana de protestos aqui. Pois é, mas não deixa de ser curioso a gente ver de volta aí as bandeiras do PT ficarem enroladas durante muito tempo, né? Desde que eclodiu o escândalo aí da Lava Jato, as bandeiras do PT voltando às manifestações. Mas é preciso lembrar que
que foi o PT e os eleitores do PT que elegeram Michel Temer vice-presidente e por isso ele é hoje presidente da República. Essa invasão no prédio do INCRA é uma violência. Costuma-se dizer, inclusive entre as autoridades de segurança, que a invasão é pacífica. Isso não existe. Só a invasão já significa um ato de violência intolerável. E a desculpa da Polícia Militar de que não age porque é um prédio federal chega a ser risível. E como vocês viram, o protesto Fora Temer não teve grande adesão aqui no DF, mas pelo menos outras 19 capitais também registraram manifestações no domingo. No Planalto, o clima é de expectativa. Temer começa a semana sem compromissos oficiais, à espera da reação do Congresso e das ruas. A defesa do presidente decidiu partir para o ataque e pediu a suspensão do inquérito aberto pelo Supremo. O argumento é que a gravação feita pelo empresário Joesley Batista passou por edição. A Polícia Federal pediu à Procuradoria-Geral o gravador que foi usado no flagrante para a perícia. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado. Um dia que promete ser muito movimentado. Mais um, né, Renata? Boa tarde. Bastante movimentado, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Como você bem disse, não há nenhum compromisso oficial na agenda do presidente Michel Temer. Não oficial, porque extraoficial, assim, nós confirmamos a informação de que ele se reuniu com a equipe econômica e vários deputados também. Então, qual é a estratégia do governo? A estratégia do presidente Michel Temer é tentar manter esse diálogo com o Congresso Nacional. Ele também esteve reunido hoje com o líder do governo, o líder também do PMDB no Congresso, com o presidente da Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência, Carlos Marum. Então é manter esse diálogo, obviamente, para que ele não perca força e também tentar fazer com que as reformas, tanto trabalhista quanto da Previdência, não fiquem paralisadas. Com relação a essa gravação aí que você falou, que a Polícia Federal, de fato, vai fazer essa perícia nesse documento, no sábado o presidente Michel Temer fez um pronunciamento, citou uma reportagem da Folha de São Paulo que diz que essa gravação teve mais de 50 edições. A Folha de São Paulo contratou um perito, inclusive o próprio trabalho desse perito vem sendo questionado, então nada melhor do que a própria Polícia Federal para bater esse martelo, dar esse aval, mas a informação que a gente tem é que o gravador não está no Brasil, está fora do Brasil e que deve chegar amanhã para que a Polícia Federal possa fazer esse trabalho que deve ser concluído na próxima quarta-feira. Na quarta-feira também o Supremo deve analisar esse pedido de suspensão por parte da defesa do presidente Michel Temer. Enquanto isso, como a gente disse, o presidente tenta se articular, né? Tenta sobreviver diante aí dessas denúncias. Ontem também ele reuniu ministros, a metade dos ministros participou dessa reunião lá no Palácio do Alvorada. Nós temos aí imagens aquela movimentação de carros, né? Aí você vê o Eunício de Oliveira. Então ele reuniu ministros e também algo em torno de 26 parlamentares estiveram presentes nessa reunião, porque, como a gente disse, há uma grande preocupação do governo, primeiramente em se manter no cargo, sem dúvida nenhuma, e fazer com que as reformas tenham andamento. A gente lembra que a reforma trabalhista já foi aprovada na Câmara e agora está tramitando em 3 comissões no Senado. A reforma da Previdência está pronta para ser levada a plenário, só que o governo precisa de 308 votos, pelo menos, no mínimo 308 votos, em 2 turnos na Câmara, para que ela possa ir ao Senado Federal. Então é isso, tá? Essa tramitação, essa discussão, esses debates aí. A gente lembra também que partidos de peso, partidos importantes, como o próprio PSDB, o PPS e o DEM, estão divididos. Então é possível que na próxima quarta-feira, estão marcando reuniões aí com o diretório na próxima quarta-feira, porque a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal, aí sim também eles podem decidir se desembarcam do governo ou se permanecem. Lembrando que muitos parlamentares, como a gente disse, dentro desses partidos, já defendem a ruptura imediata, porque, é claro, teremos eleições no ano que vem, então cada um também está pensando no próprio umbigo. Outros já defendem, tentam esperar pelo menos os acontecimentos dessa semana. Então essa deve ser realmente, Rodrigo, uma semana decisiva. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o pedido de impeachment da OAB, que deve protocolar ainda essa semana na Câmara, fortalecendo, portanto, esse pedido aí de saída, de afastamento do presidente Michel Temer. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando, a pressão é grande. Como fica o Congresso, Cláudio Humberto? Pois é, olha, o que a gente verifica é que uma estratégia de defesa legítima, porque eles têm o direito de fazerem isso, né, os denunciados. O presidente Michel Temer tenta desqualificar as gravações e as acusações, mas todas são muito graves. Mesmo que a gravação tenha sido editada, isso fica muito claro nos outros trechos da gravação, que a conversa do presidente com o Joesley Batista foi absolutamente inadequada, inapropriada, e o presidente pisou na bola mesmo. E isso, inclusive, há indícios de crime e isso precisa ser investigado, tanto quanto a própria
delação do Joesley Batista, que a gente inclusive já antecipou aqui desde sexta-feira passada. O Joesley Batista, num depoimento que está no anexo 9 de toda essa delação, faz o histórico do seu relacionamento com o presidente Michel Temer e diz que de 2010 para cá, que é quando começou essa relação, isso sempre foi marcado por pedidos de dinheiro, de suborno, de propina e com o consequente pagamento. Há muito a ser investigado além dos áudios. Agora, a pergunta que não se cala é o seguinte: se foi uma ação controlada, conforme prevê a legislação, por que o gravador era do Joesley? Por que o Joesley foi permitido a ele fazer uma edição, se é que foi feita, de fato, né? Então, são coisas que inquietam muito os meios jurídicos e fez com que a Ordem dos Advogados do Brasil, seu Conselho Federal reunido no fim de semana, tenha levado nos seus debates, apesar do consenso em favor do impeachment, 7 horas de discussões, exatamente em razão das dúvidas suscitadas nas investigações. E a seguir, motorista com sinais de embriaguez capota e fere 2 pessoas. A polícia flagra mais de 200 pessoas bebendo ao volante no fim de semana. O Band Cidade volta já.